a ideia de fugir, porque a gente fica, tu vê os filmes de antigamente, né? A gente assistia esses, quando a pessoa era presa ou escravizada nos Estados Unidos da vida, na Europa, o pessoal fugia, né? E lá não foge, não tem como fugir, não tem como... Em primeiro lugar, condição financeira para fugir, né? Para você comprar um ticket aéreo, para você fazer o seu passaporte. E pela fronteira é inviável. Praticamente inviável. Eu acredito que para a Índia é quase impossível, por caso que há esse conflito entre eles, você tem que ter visto. E também para um fugir, tem o resto da família toda escravizada. Você vai ter que levar toda a família. Não né? é fácil para um monte de gente se deslocando. É muito difícil. Eu acho que a parte logística, nesses casos, uma vez que você visitar o Paquistão, você vai ver que a logística é muito difícil. Principalmente em região fronteiriça, né? Com a Índia, você vai ter o exército indiano, com o Afeganistão talvez tenha um pouquinho mais de facilidade, porque são países, digamos, um pouco mais irmãos, né? Mas eu acho que bate em primeiro lugar na dificuldade, na falta de instrução. Muitos deles não sabem ler, não sabem escrever e não tem absolutamente nenhuma visão, uma cosmovisão de fugir, de sair para uma outra nação. Eles não fazem Eles não têm ideia do que é um outro país também. Não, exatamente. E a comunidade toda também já se fecha, né? Porque é cultural lá. Eu fico imaginando também, Marli, se eles se endividam com tão pouco, como é que eles vão, depois de serem libertos, como é que eles vão viver outro tipo de vida? O que eles vão fazer para continuar vivendo? Digamos, vocês vão lá, compram a liberdade deles, vocês estão livres, uma família inteira que não tem onde morar, não tem o que comer, como é que eles vivem dali para frente? Nas famílias que a gente libertou até agora, que foram 7 famílias, e nós temos mais 3 aguardando, já temos os nomes, as fotos e os valores que elas devem. O que a gente tem proposto a fazer? Isso nós aprendemos com um missionário que trabalha lá dentro do Paquistão. Além do pagamento da liberdade, que é registrado em cartório, um carimbo do governo, estampado certinho, porque tem que fazer esse procedimento, senão você não tem garantias, né? A gente tem comprado uma rickshaw, uma tuk-tuk, como chamam lá. É um veículo de carga ou táxi, para que essa família se desenvolva sozinho. Porque isso é muito comum lá. Tem milhares de tuk-tuk trabalhando em Lahore, em qualquer lugar lá. Uma espécie de motocicleta com a carroceria. Coberta, né? Alguns para você fazer carga, outra para você levar passageiros. Então a gente já comprou, já foi doado 4 rickshaw, né? Uma família, essa pessoa, ela tinha um emprego de vigilante, se não me falha a memória, e os outros 2 casos foram famílias de viúvas. Então, como ela não tem um marido, não há possibilidade de comprar a rickshaw. Então, nós levamos ela de volta para a família dela, para que a família dela cuidasse dela. Marcelo, eu imagino que tu tenha que ter muito dinheiro, porque para tu poder viajar, para tu poder chegar lá e comprar a liberdade dessas pessoas, para tu poder ter proteção, como é que tu faz isso? Tu banca isso tudo? Alguém está te ajudando? Existe algum... Como é que funciona? Porque no Brasil tem muito cristão milionário, que é cristão, professo, talvez ele até gostaria de fazer isso aí que vocês estão fazendo, ele nem pode por causa dos negócios dele. Mas vocês, como é que vocês bancam isso aí? Porque isso não é barato de se fazer, né? Eu vou falar algo bem interessante para vocês sobre essa questão, que é uma pergunta bem pertinente. As nossas viagens são bancadas por patrocinadores. Desde 2018, quando eu fui a minha terceira vez para a Ásia, desde lá nós temos alguns amigos que investem na nossa vida para ir na viagem. Ticket, visto, logística. Mas o que vocês conseguem dá sempre no limite. Muito no limite, muito no limite. E as libertações é um outro grupo de pessoas que nós temos apresentado para eles a proposta, alguns até empresários cristãos, desafiando a eles. Olha a realidade da tua família cristã. É a mesma igreja daqui do Brasil, é a mesma igreja do Paquistão, da Índia, do Nepal, em qualquer um daqueles locais, não é uma igreja diferente da nossa. É a mesma igreja, são os mesmos irmãos na fé. E mesmo que não fosse igreja, né, Marcelo? Porque tem muita gente que assiste a gente aqui que não é... que é judeu, que é ateu, que é agnóstico, que não tem fé nenhuma, ou que é muçulmano, enfim, de qualquer fé que seja, mas ele não tolera esse tipo de coisa. Ele, às vezes até a pessoa que está assistindo aqui, ela nem imagina que isso aí, não imaginava até agora, né? Mas de repente uma pessoa dessa, ela sente vontade ela começa a ouvir isso aí e não acredita, talvez ela tenha vontade de ir lá pessoalmente,
ou ajudar vocês, talvez ela não tenha condições de ir lá, talvez ela queira ajudar vocês. Vocês têm uma associação. Sim, nós temos a Hope Association, né? Fundada e estabelecida já há mais de 10 anos, e através desse meio legítimo, né, jurídico, é que nós captamos os recursos e enviamos para lá. Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo, depois vocês entram em contato com o Marcelo, quem quiser saber mais, entra lá em contato com eles, vai ficar ali o site deles, o Instagram que vocês têm também, Sim, canal. a página do Facebook. Eu deixo também. tudo na descrição do vídeo, porque de repente alguém queira tirar mais informação, ajudar eles. E quem sabe, Marcelo, se alguém queira ir com vocês, se alguém tiver coragem, alguém que está assistindo queira ir com vocês. Está convidado, é bem-vindo para a gente voltar principalmente para o Paquistão, que o projeto Freedom está centralizado ali, né? Nós temos alguns projetos ainda que são diferentes, mas esse em específico a gente está desenvolvendo no Paquistão. A gente já esteve nesse país 3 vezes, estamos tentando retornar já faz 2 anos, mas a questão do visto é uma questão um pouco complicada para quem já esteve lá, porque provavelmente há algum registro, algum controle, né, da nossa passada pelo país, principalmente por ser cristão. Mas eu tenho visto que muitas pessoas que têm aplicado o visto pela primeira vez têm recebido com um pouco de facilidade. Então, há possibilidade sim, principalmente alguém que fale o inglês, porque isso é importante. É importante que fale outra língua para poder se comunicar. Principalmente o inglês, porque do inglês sempre a gente chega na língua da população, né? Então há possibilidade sim de alguém entrar que em contato com vocês. Exatamente. E vocês vão orientar, olha, vai funcionar sim, assim, essa. Exatamente. Marcelo, uma outra situação. A gente vê aqui no Brasil, Estados Unidos, tem muita riqueza, muita igreja muito poderosa. E a gente não escuta falar isso aí. Eu estou escutando de vocês, que são uma família comum, né? Que, pelo que eu vi, a iniciativa partiu de vocês, da Marli, que começou um centro ali de ajuda local, acho que foi, né, Marli? Uhum. E depois o Marcelo abraçou junto também e se tornou uma coisa internacional, né? Porque, ou de viagem no tempo, né? Porque vocês são viajantes no tempo, estão indo conhecer a realidade que hoje a gente não vive, né? E por que a gente não ouve isso aí de grandes igrejas, que tem poder para chegar na mídia brasileira e dizer, olha, o Paquistão está acontecendo isso? Porque isso impactaria, né? Um país como o Brasil, são 200 e poucos milhões. Essas grandes igrejas, elas financiam vocês, ajudam, ou porque na mídia eu não ouço nada disso aí. Nós temos alguns parceiros específicos. Pessoas. A gente havia começado agora uma tentativa de um projeto de uma igreja aqui de Santa Catarina, de ela participar efetivamente. Mas até hoje? Não, ainda não se efetivou. Estamos em conversa. Então, até hoje o que ajudou foram pessoas. Então a igreja CNPJ até hoje virou as costas para esse tipo de coisa. Eles participaram com uma pequena parte em uma família. Né? Esse grupo que está começando um estudo, uma mobilização sobre esse assunto. Né?